Eu acabei pegando 3 livros na biblioteca, um deles é lançamento, então eu tenho que devolver em 7 dias, porque é assim que funciona quando tem um lançamento muito requisitado. E outros 2 livros foram indicações de pessoas que me acompanham e falaram: ah, talvez você goste dessas histórias aqui. E eu acabei pegando pra ler e li. E o primeiro livro que eu quero conversar com você é o novo livro da Celeste Ng, o Our Missing Hearts. E eu não gostei tanto assim de Pequenos Incêndios por toda parte, mas esse aqui foi um livro muito diferente. Eu dei 4 estrelas pra ele, porque aqui a gente tem uma história distópica, onde a gente conhece o Bird, um menino de 12 anos, que basicamente ele foi abandonado pela mãe e isso trouxe muitas perguntas pra vida dele. Ele não sabe por que isso aconteceu, mas ele mora ali com o pai, que é o bibliotecário, só que ele vive num universo, como eu disse, distópico, onde livros foram banidos e a América basicamente bloqueou qualquer coisa cultural. Você não pode usar a internet para fazer buscas. Pessoas que são asiáticas ou seus descendentes, eles são perseguidos. E isso foi algo muito doloroso de se ver aqui nessa história, especialmente por causa do personagem que a gente tem e também de toda a relação que a gente vai ver sobre a mãe dele e o que ela também representa. Mas foi um livro interessante porque ao mesmo tempo ele recebe uma carta misteriosa da mãe, ele vai em busca dessa mãe e ele acaba descobrindo uma América completamente diferente que ele nunca tinha visto. Mas o que eu amei nesse livro aqui basicamente foi a história que a gente tem traz muitas coisas sobre como os livros são poderosos, como as narrativas são poderosas, como o conhecimento é extremamente poderoso, e foi um livro que mexeu comigo justamente por isso, por ver por um outro prisma toda essa situação. Apesar das coisas ruins que acontecem, né? Você tá ali observando essa história, essas coisas me trouxeram talvez força, né? E o Our Missing Hearts, essa frase especificamente, ela é muito, muito, muito poderosa nessa história, e eu diria que talvez pessoas asiáticas, né, vão se identificar ainda mais com a narrativa e com tudo que é abordado aqui. Então foi um livro que eu gostei muito, diferente do Pequenos Incêndios por toda parte. Eu fiquei muito feliz que eu li. E ainda falando sobre o amor dos livros e como os livros são poderosos e como livros mudam a sociedade, pensamentos, enfim, eu acabei lendo O Gato que Amava Livros, que foi uma história que eu não vou dizer que foi favoritado, 5 estrelas ou qualquer coisa do tipo, mas foi uma história que foi reconfortante. Foi uma história que deu um quentinho no coração e talvez fosse a história que eu estivesse precisando naquele momento que eu acabei lendo esse livro, porque muitas vezes a gente acaba se questionando sobre o que a gente está fazendo aqui. Eu, aqui, você, eu, entendeu? E aqui nesse livro a gente tem a livraria Natsuki, que é uma livraria de livros usados, onde o Rintaro, que é o nosso personagem que vai ali contar a sua história, acaba vivendo, porque o avô dele criou essa livraria, então é um lugar onde ele encontra conforto, amor, só que o avô dele acaba falecendo e ele se vê ali sozinho, sem ninguém, e tendo que tomar uma decisão que talvez seja vender aquela livraria. Só que nesse meio tempo ali de decisões e tudo mais, acaba aparecendo um gato que se chama Tigre e fala para esse menino, Rintaro, que ele precisa de ajuda numa missão onde eles vão libertar livros. E a partir daí a gente começa a ir nessa missão com eles também, porque a gente vai ter um papel muito importante nessa história. E o mais legal aqui é que eu acabei percebendo que esse livro traz uma perspectiva que hoje eu tenho sobre livros, sabe? Obviamente, os livros são algo muito importante pra gente. Só que o que o livro faz depois que você termina de ler? Qual é o impacto que esse livro tem na sua vida se ele não for relido? Por que você não passa pra frente? Por que você não o liberta? E são coisas que esse livro vai trazer também pra gente pensar sobre um produto livro em si, sabe? E essa história foi aquele tipo de história que eu precisava ler, porque a gente tem um personagem muito doce que tá em busca ali de entender o que ele deve fazer ou não, que tem um universo de livros ao seu dispor e muitas vezes ele absorveu aquele conhecimento porque o avô dele passou pra ele e ele percebe que os livros mudam as pessoas, e foi algo muito bonito de se ver nessa história aqui. Mas como eu disse pra você, ele não foi revolucionário assim, porque é uma história que talvez a gente tenha visto em outros livros, mas eu acho que foi um livro reconfortante porque acaba sendo uma história que a gente precisa ler muitas vezes, a gente precisa se lembrar daquilo que muitas vezes a gente às vezes se esquece. Então foi um livro que eu gostei bastante, foi reconfortante, mas eu senti que em certo ponto ele ficou um pouquinho repetitivo, porque eu já tinha entendido o que estava acontecendo ali, mas foi um livro muito gostoso de se ler. E por último, mas não menos importante, o outro livro que eu li foi A Morte de Vivek Oji, e esse livro aqui foi um livro muito impactante pra mim. Primeiro porque é um livro nigeriano, e a gente acaba se deparando com termos que a gente
nunca viu, com uma história que a gente muitas vezes nunca ouviu, com nomes que pra gente a gente não sabe se é pra homem, se é pra mulher, qual é o significado de algumas palavras, o que foi extremamente interessante aqui. E esse livro, o mais interessante eu acho é que a gente já tem a morte anunciada no próprio título, então a gente já sabe o que esperar. E foi um livro extremamente forte porque a gente vai entender, juntando talvez numa colcha ali de retalhos, como a morte de Vivek se deu, o que aconteceu, por que ele morreu. A gente vai acompanhando também esses personagens que vão surgindo ao longo da história, que vão se juntando a essa narrativa do Vivek, e a gente vai entendendo melhor como essa coisa foi construída e, de novo, por que a morte dele é algo que a gente deve conhecer. E uma coisa que eu achei muito interessante aqui foi que esse livro me ensinou muito sobre a cultura nigeriana. Eu não vou dizer que eu sou uma expert nisso, mas eu diria que esse livro me mostrou aspectos que eu não fazia ideia, como as Niger Wives, né? Que são um grupo de mulheres que meio que colaboraram ali para a sociedade em relação a mulheres que são estrangeiras. Como elas conseguem se reintegrar dentro dessa sociedade nigeriana e muitos dos problemas que essa sociedade enfrenta. Existem outros livros, obviamente, que vão falar sobre essa sociedade e como essas mulheres encontram desafios, mas também é desafiador para um outro grupo, onde a gente vai entender mais sobre a história. Eu devo dizer que esse foi um dos livros mais impactantes, um dos livros que deixou meu coração destroçado, assim. Eu cheguei no final do livro e eu só queria, sei lá, abraçar Vivek e proteger Vivek. É isso que eu queria fazer. É um livro que eu diria pra você tomar cuidado, porque acontecem muitas coisas aqui, violência, muitos gatilhos em relação a coisas relacionadas a mulheres. Enfim, é um livro muito forte, muito poderoso, mas é um livro de algo que a gente precisa conhecer. E muitas vezes a gente acaba fechando os olhos pra isso, porque a gente às vezes tá olhando muito pra esse circuito América do Norte ou europeia, né? Então é um livro muito necessário, eu diria para você ler hoje, se você puder, e foi um livro que eu simplesmente amei e devorei. Antes de você ir embora, me conta aqui nos comentários qual livro você acha que eu deveria ler até o final do ano e quais desses livros aqui você já leu, já ouviu falar, ou nunca ouviu falar, ou ficou interessado ou interessado em ler. Me conta aqui nos comentários que eu quero saber. Se você ainda não é inscrito ou inscrita aqui no canal, se inscreve pra gente continuar falando sobre livros. Obrigada, pessoal do Catarse, pelo apoio e a gente se vê no próximo vídeo. Um super beijo e tchau, tchau!